Oi aí, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Homens não gostam de mulheres independentes? Eu vi um podcast esses dias com a Patrícia Ramos e ela fala sobre como o homem gosta de mulheres dependentes. E aí ela deu um exemplo lá falando sobre dinheiro, sobre a mulher pedir dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma questão mais concreta, mas eu vejo que homens não gostam de mulheres bem consigo mesmas. Até porque dinheiro dá comodidade pro deitão. Nossa, mas nem todo homem. Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Eu tô falando aqui de uma forma geral de como a nossa sociedade se estrutura e eu tenho licença para falar sobre isso, a autonomia, então me deixa aqui no meu lugar de fala. Sim. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e deixa aqui nos comentários também as suas experiências no final desse vídeo, quando eu for falando se você se identificar com alguma coisa. E também me segue lá nas redes sociais, porque eu tô mostrando meu dia a dia, lá eu também tô falando disso. Minhas amigas também falam sobre isso e eu vou contando. Eu também tenho uma série, inclusive, que fala sobre essas relações. Não vamos ser hipócritas, quem não gosta de se relacionar com alguém bem de vida. A gente sempre sonha lá com Christian Grey, a gente é o príncipe encantado porque a gente foi criada dessa maneira, a gente foi ensinada dessa maneira. Inferno! Inferno! Só que quando existe uma mulher que é independente, e quando eu falo independente, ela é independente porque ela entende que ela se basta e não porque ela não precise compartilhar com outras pessoas, socializar com outras pessoas, ter amigas, ter um relacionamento amoroso, ter um bom relacionamento com a família, querer ficar perto da família, querer ficar perto de outras pessoas, querer conhecer outras pessoas a partir de quem ela é e mostrando quem ela é e gostando de si mesma. Eu vejo que homens não curtem muito isso, sabe? Calma. Deixa eu processar. Ó. Eu vejo mulheres super bem-sucedidas, com grana, só que elas são dependentes emocionalmente. É um tipo de dependência, não importa se é financeira ou emocional, que homens precisam que mulheres tenham deles. Isso porque a nossa sociedade é estruturada em cima de um patriarcado, né? Abaixo o patriarcado, a gente tá tentando com todas as forças. Eu acredito que daqui pra frente a gente não consegue mais olhar pra trás. E quando eu falo de dependência emocional, a gente precisa prestar muita atenção, porque a dependência emocional tá no nosso comportamento do dia a dia. E o que a sociedade ensina pra gente? Que pra mulher ser bem-sucedida, ela precisa ter um relacionamento, ela precisa casar, ela precisa ter filhos. Fazendo um recorte com mulheres negras, que é onde eu me encaixo, eu vejo muitas mulheres negras formadas, bem-sucedidas, melhorando consigo mesma, se trabalhando, se terapeutizando, mas quando tá dentro de um relacionamento amoroso, faz de tudo pra dar certo e sempre tá mostrando que vale a pena. Mostra ali os títulos, mostra a casa que tá bem estruturada, mostra a grana e aí passa por cima de muitas coisas pra tá dentro de um molde que socialmente colocam pra mulheres poderem estar, pra mulheres poderem se encaixar e acabar sendo vistas como bem-sucedidas. E mulheres negras são recortes bem específicos socialmente de opressão e a gente precisa prestar atenção no que a gente tá fazendo, quais as partes importantes que a gente tá minando dentro da gente, dentro da nossa história, tanto coletiva quanto individual, para fazer dar certo dentro de uma máquina que quer eliminar a gente e que não quer que a gente fique bem com quem a gente é. Você tá indignada também? Tô eliminada. Por quê? Quando eu falo dessa máquina que tenta fazer a gente refém, eu tô falando sim do casamento, de como ele se estrutura, tô falando sim de filhos e do significado do que é ter filhos dentro dessa sociedade, onde o filho é da mãe, e eu tô falando de estatística e de modo geral. Infelizmente ainda é vista assim, não só a dependência física da criança, mas a questão de como o pai e a mãe se comportam quando criam laços com o filho e quem vai cuidar desse filho e quem fica com esse filho. E também se perguntar por que ter filhos, por que quer ter filhos, por que quer ser mãe. É um desejo próprio? De onde vem esse desejo? E por que só a mulher tem esse grande desejo de se tornar mãe? Se submete a diferentes tratamentos, se submete a diferentes mudanças no corpo, não só na gravidez, mas também antes, quando tá tentando engravidar. E também, depois que nasce, presta muita atenção, gente, presta muita
atenção. Não quero culpabilizar mulheres, não vamos recortar isso aqui, mas presta muita atenção nessa ânsia de ser mãe, de ter filho, com quem você tá tendo filhos. Eu vejo muitos relatos de mães solos que têm os pais ausentes, né, que causa um grande impacto emocional na criança, no desenvolvimento do ser humano, que não teve aquela outra pessoa presente. E aí, quando eu falo de pai, né, porque a gente tá falando diretamente de como homens são criados na sociedade, de como eles são isentos de culpa e de tudo que eles causam, né, os grandes estragos, porque a desculpa é muito válida e muito passível para eles, a gente precisa prestar muita atenção com quem a gente se envolve e com quem a gente vai desenvolver algo que a gente vai levar para a vida inteira, que é permanente e que a gente vai criar um laço, que vai virar um nó e que vai nos deixar atrelada para sempre àquela pessoa. Se você tá preparada também, principalmente para ser mãe solo, ou prestar muita atenção com quem você tá se envolvendo e que vai se ausentar na criação de alguém que você vai ter a vida inteira. O cara já quer dar no pé, fica fim de semana fora na gandaia e você quer fazer filho com ele? Tá louca? E quando eu digo pra gente se perguntar por que quer ser mãe, o que a sociedade traz, o que a sociedade coloca em cima da gente, porque eu sei que a gente tem um órgão reprodutor, mas não é porque a gente tem um órgão reprodutor que a gente precisa reproduzir. Necessariamente não é porque a gente tem algo que a gente precisa usar. E sem contar o desequilíbrio, né? Porque um homem pode ter vários filhos e engravidar várias mulheres durante a semana. E uma mulher precisa de 9 meses pra gerar uma vida. Os métodos contraceptivos também não são equilibrados, as políticas de saúde pública são muito nebulosas porque são escolhidas por homens. Nossa, Priscila, mas você está levando a grande escala. Porque grande escala, o voto, ele impacta na nossa vida. E aí, quando a gente compreende essas coisas, eu já falei aqui, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, a gente tende a ficar sozinha muito tempo. Porque quando a gente não tem pressa, quando a gente não coloca um prazo, quando a gente não tem limites, a gente acaba não dando brecha para dominação. E o amor que é ensinado para a mulher é diferente do amor que é ensinado para um homem. O amor ensinado para o homem tem a ver muito com a dominação, tem a ver muito com acabar abraçando e trazendo para a vida dele, para incorporar ali e contribuir no que ele está construindo. Tanto que quando casa, a maioria das mulheres é que trocam o nome, colocar o chefe da família, agora tá aparecendo um monte de programas de reestrutura, de repor a masculinidade e estar à frente, ser o homem da casa, ser o homem da família. Eu não vou dar palco pra isso, tá? Porque eu acho que muita gente tá já polemizando e eu não vou falar sobre isso porque não é sobre isso que a gente precisa divulgar. A gente precisa divulgar, compartilhar coisas pra gente se sentir bem com a gente, entender melhor a gente, mudar o mundo pela gente, por todas as outras que estão vindo, olhando pra trás, o que todas as outras sofreram e vieram construindo. Curiosamente, dificilmente, tristemente, eu já li em livros de feminismo, mulherismo negro de décadas atrás. Então parece que a gente tá falando sempre a mesma coisa, mas eu vejo mudanças concretas acontecendo. Quando eu falo sobre homens, eu tô falando de um recorte homem, cis, hétero, porque dentro desse recorte, um homem trans, ele é tratado de uma forma diferente dentro da sociedade. E não como a pessoa se vê, mas como a sociedade tenta encaixar ela. É um recorte muito específico e interseccional. Eu tenho um vídeo sobre interseccionalidade aqui no canal e eu vou aprendendo cada vez mais. É um vídeo de construção, assim como esse vídeo é de construção também, no que eu vou entendendo, no que eu vou compreendendo sobre mim, de como eu me relaciono e de como as minhas amigas e outras pessoas, outras mulheres à minha volta se relacionam também. O que você acha disso? O que você pensa? Quais são as suas experiências com relacionamento? Se você já despertou para isso, se você continua se relacionando de uma forma mais despersonalizada, distante, se você se relaciona acreditando no amor, se você quer aí o seu sonho que a sociedade fala que precisa casar, ter filho, mas é algo que você já entendeu, mas mesmo assim você quer, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, também me siga lá nas redes sociais. Eu sempre tô conversando sobre isso no dia a dia, eu sempre tô falando com as minhas amigas, mostrando as minhas amigas, porque eu exponho elas na internet. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau!